E aí, você sabe o que realmente reprova o candidato na investigação social do concurso público? Ficou na dúvida? Veja esse vídeo, só que antes, vamos aqui à nossa vinheta inicial, é rapidinho. Me chamo Leonardo Torres, sou advogado e sócio fundador aqui da Secassi Torres, advocacia especializada em concursos e também em servidores. Se gostarem do vídeo, dê um like, se inscrevam no nosso canal e também se inscrevam em nossas outras redes sociais, cujos endereços constarão no final desse vídeo. Muito bem, pergunta: o que realmente reprova na investigação social? Dúvida frequente aqui no escritório. A maioria das consultas que eu faço, né, consultas remotas, geralmente, é sobre isso. E aí, o que reprova ou não nessa fase do concurso público? O primeiro ponto a ser destacado é o seguinte: não é todo concurso público que terá essa fase, tá? Geralmente, são cargos que exigem uma idoneidade do candidato. Geralmente, quando a imagem do agente público se confunde com a imagem da própria instituição. Carreiras policiais, Ministério Público, magistratura, dentre outros. E outro ponto importante, hein? A administração pública, para que ela exija essa fase no concurso público, não basta a previsão editalícia. É fundamental que a lei que criou aquele cargo público estabeleça o quê? Estabeleça que, como condição para que você ocupe aquele cargo, deverá também ser aprovada a investigação social. Princípio da reserva legal. Artigo 37, inciso 2 da Constituição. Somente a lei formal, a lei que passa por um processo legislativo, poderá o quê? Estabelecer restrições para que você ocupe um cargo público. Eu insisto, não basta a previsão no edital. O edital é um simples ato administrativo, ele é infralegal, deve obediência à lei e também à própria Constituição. Vamos lá então, ó. Perguntas aqui dos clientes. O que reprova ou não na investigação social. Volta para cá, peraí que deu probleminha aqui. Muito bem. Vamos lá, gente, ó. Boletim de ocorrências, inquéritos policiais. Vamos mostrar aqui, gente, ó. Boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência. Então, aquele candidato, ele foi mencionado, por exemplo, como autor do crime de ameaça em um boletim de ocorrência. Isso reprova em concurso público? Na investigação social, gente? Não, não, não e não. Último caso agora, um cliente ele foi mencionado há uns 10 anos como suposto autor do crime de ameaça num BO. E, infelizmente, a Polícia Militar do Paraná reprovou o nosso cliente na investigação social, reprovação absurda, e nós ingressamos com uma ação e obtivemos já de antemão uma liminar que assegurou que ele prosseguisse aí nas próximas fases. Meus amigos, tecnicamente, mau antecedente para fins de concurso público é apenas o quê? Uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, o BO, o inquérito policial, eu fui, professor, eu fui indiciado em inquérito policial. Isso pode prejudicar? Não. Não. Eu fui condenado criminalmente, só que ainda não é uma decisão definitiva. Isso pode me prejudicar? Não. Somente sentença penal condenatória transitada em julgado. Eu realizei um acordo de não persecução penal ou até mesmo uma transação penal naquelas infrações penais de menor potencial ofensivo. Isso pode me prejudicar? Não. Tanto que a lei é clara. Quando se fala em acordo de não persecução penal, quando se fala em transação penal, isso não é tido como mau antecedente para fins de concurso público e também não gera reincidência para a prática de novas infrações. A única consequência jurídica da celebração de um acordo de não persecução penal ou de uma transação penal é a impossibilidade de fazer outro acordo ou outra transação nos próximos 5 anos, tá? Mas isso não pode prejudicá-lo no concurso público, notadamente aqui na investigação social. E olha que interessante, nós temos julgados do Poder Judiciário em que o indivíduo ele foi condenado por um crime, por uma infração penal, transitou em julgado, ele cumpriu a pena, só que ele pleiteou a reabilitação no processo penal. O que é reabilitação? Reabilitação é quando você pleiteia em juízo a ocultação dos efeitos da condenação. Então ele foi reabilitado no processo penal, prestou um concurso público para a Polícia Penal, foi eliminado na investigação social, ingressou com uma ação judicial, lógico, e o Poder Judiciário entendeu que não, gente, que a reabilitação ela se presta justamente para isso.
ocultar os efeitos da condenação e já que ele era reabilitado, ele não poderia ter sido o quê? Eliminado na investigação social, tá? Então é isso aí, tem que ter uma sentença judicial transitada em julgado. E mesmo assim, se houver uma reabilitação, você tem direito aí de prosseguir nas próximas fases. Em relação a isso, eu cito o famoso tema 22 do Supremo Tribunal Federal, uma tese aqui firmada pela Corte Máxima do Poder Judiciário, ó. Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal. Beleza? Mas eu fui eliminado por esse motivo. Primeiramente, ingresso com recurso administrativo, não deu certo, ação judicial. Ok? Muito bem. Vamos lá, gente, ó. Parentes envolvidos na prática de infrações penais. Ah, minha avó é traficante, o meu primo ele é de uma facção criminosa. Isso pode me prejudicar na investigação social? Não. Garantia constitucional, princípio da personalidade, da responsabilidade pessoal, da intranscendência. A pena não passará da pessoa do condenado. Ou seja, que culpa que eu tenho se minha avó é traficante, se o meu primo ele teve péssimas escolhas, eu tenho a chance de ser uma pessoa do bem. Ou seja, esse fato, de forma absoluta, não pode prejudicá-lo no concurso público. Depois vejam no Instagram do escritório, o endereço vai estar aqui na descrição, tá? Desse vídeo. Eu fiz um post, acho que vai fazer um ano e meio, de um caso em que a Polícia Militar de São Paulo, ela eliminou o candidato, policial militar a soldado, na investigação social, porque foi comprovado que alguns parentes dele eram envolvidos com o tráfico de drogas. Ele não concordou com isso, ingressou com uma ação judicial e o Poder Judiciário falou que não, que é uma atuação ilegal, justamente pelo princípio, aliás, foi uma eliminação ilegal da administração pública, justamente em decorrência do princípio da intranscendência, né, que estabelece que a pena não passará da pessoa do condenado. Vamos lá, colegas. Mais o quê? Falsa declaração ou omissão da vida pregressa. Isso aqui elimina. Você não pode ser eliminado porque constou no BO, porque foi iniciado inquérito policial. Agora, se você omite ou presta uma declaração falsa, isso sim pode ser causa para eliminação. Nas consultorias que eu presto, para quem vai preencher lá aquele questionário da investigação social, o famoso KISS, fale tudo, seja o mais transparente possível. Ah, mas era quando eu era menor de idade. Fale tudo. Você vai prestar um concurso público e geralmente para a segurança pública, eles têm acesso a tudo. Não omita nada. Não omita nada. A omissão sim pode eliminá-lo dessa fase, tá? E, lógico, né? Informação falsa também pode eliminá-lo. Uso de drogas ilícitas. Mais uma vez. Para que isso tenha o condão de eliminá-lo, é fundamental o quê? Uma sentença judicial condenatória transitada em julgado, que realmente, né, condenou você pelo uso de substância entorpecente, ok? Demissão de cargo público pode me prejudicar em outro concurso público? Depende do caso concreto, Tem algumas demissões que impossibilitam que você ocupe um cargo público naquela esfera de administração por um certo tempo. Por exemplo, na esfera federal, a depender do caso concreto, do caso que ensejaram a sua demissão, você fica incompatível, né, para ocupar um outro cargo público na administração federal por até 5 anos. Então, a demissão por si só, ela não pode ter o potencial de eliminá-lo na investigação social. É fundamental que se analise o caso concreto. E outro ponto importante, além de ser necessário que a investigação social esteja prevista como fase do concurso na lei que criou aquele cargo público, é fundamental também que a lei estabeleça o quê? Em que situações que você será reprovado nessa fase, para evitar que a administração pública, ao seu bel prazer, de forma arbitrária, elimine o candidato. Não, esse eu elimino, não, esse eu não elimino. Não, é fundamental que haja uma previsão legal das situações taxativas que ensejarão a sua eliminação nesta fase. Professor, nome no SPC, Serasa, aqui, o meu nome sujo, né, no rol dos maus pagadores. Eu posso ser eliminado? A gente, dúvida frequente. Lógico que não. Em muitas situações, o indivíduo deve porque não teve condições de arcar lá com o débito, e uma das saídas para que ele resolva a sua situação financeira é ser aprovado em concurso público. Então não faria sentido a administração eliminá-lo por esse motivo. Não pode.
Condenação em processo civil. Posso ser prejudicado na investigação social? Não. Então eu fui condenado, por exemplo, numa ação indenizatória. Isso pode me prejudicar na investigação social? Lógico que não, ok? Ato infracional, ato infracional. Quando eu era menor de idade, eu pratiquei um ato infracional e fui condenado a uma medida de segurança. Não será prejudicado, porque uma vez que você completa a maioridade, os atos infracionais, eles não serão tidos como reincidência para fins penais e também não podem prejudicá-lo aí no concurso público. Então, até um caso emblemático, há muitos anos houve aquele triste assassinato do índio Pataxó, lá em Brasília, onde alguns adolescentes, simplesmente num ato de barbárie, queimaram o índio, né? Atearam fogo no índio. E um deles era menor de idade, né? E a ele foi aplicada uma medida de segurança, né? Ele foi condenado por um ato infracional e hoje ele é policial rodoviário federal. Tá? Não vou nem discutir, gente, a atitude dele, mas a lei garante que atos infracionais não sejam tidos como reincidência para fins penais e também, consequentemente, para fins de concurso público. Depressão, câncer e outras doenças graves. Gente, cuidado porque isso não vai eliminá-lo na investigação social, talvez possa eliminá-lo no exame médico. Fundamental que você leia o edital. Mas eu tomei medicamentos para depressão, para ansiedade e hoje eu estou curado. Eu posso ser eliminado? Não. Tanto que nós temos várias decisões judiciais nesse sentido, tá? O que os editais proíbem, geralmente? Que você esteja em tratamento, de uma doença psíquica. Mas mesmo assim é discutível em juízo, tá? Muito bem. Infrações de trânsito. Gente, normalmente infrações de trânsito, você é condenado administrativamente, isso não tem o condão de prejudicá-lo no concurso público, tá? Agora, se aquela infração de trânsito caracteriza, por exemplo, um crime de trânsito, então, por exemplo, embriaguez ao volante, por exemplo, homicídio culposo, daí nesse caso, uma sentença condenatória transitada em julgado, ela pode realmente ser um obstáculo para que você seja aprovado na investigação social, tá? E, por fim, é fundamental que a administração pública ela motive o ato que o elimina. Em muitas situações, a administração pública elimina e não motiva, ou traz uma motivação genérica. Foi reprovado porque não atendeu os requisitos do edital. Motivação do ato administrativo, é fundamental que a motivação seja clara, congruente, que a administração pública explique o motivo que ensejou a minha eliminação e aponte a previsão legal daquilo. É fundamental que ela narre os fundamentos de fato e os fundamentos de direito que ensejaram a minha eliminação, tá? Se a administração pública não motiva, se a administração pública traz uma motivação falha, uma motivação insuficiente, o ato ele é nulo. Tanto que essa tese aqui, gente, falta de motivação ou a sua insuficiência, é uma tese muito comum para que se consiga uma liminar, para que o candidato ele prossiga para as próximas fases, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Nos sigam em nossas redes sociais, os endereços agora aqui nessa vinhetinha final. Tá? Um forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Obrigado!